Jeremias capítulo 7, verso 23. Capítulo 7, versículo de número 23. O texto sagrado diz assim: mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para frente. Vamos orar. Querido Deus, em o nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso, nós te pedimos nesta manhã, nos ajude a entender a tua palavra, para que hoje, através de entendermos a mesma, saiamos daqui edificados e fortalecidos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, hoje eu quero falar com você com o tema Vivendo debaixo do propósito de Deus. Diga comigo: vivendo debaixo do propósito de Deus. Queridos, se nós decidirmos viver debaixo do propósito de Deus, você pode ter a certeza que em todas as fases das nossas vidas, o Senhor estará conosco, nos abençoando, nos protegendo, nos guardando e suprindo as nossas necessidades. Nós precisamos entender isso. Não dá para vir para a igreja e continuar vivendo segundo o padrão do mundo. Eu preciso me abster do padrão do mundo e começar a viver segundo o padrão de Deus, segundo aquilo que a palavra do nosso Deus nos ensina. E se eu fizer desta forma, se eu fizer desta maneira, pode estar certo que o Senhor Deus vai abençoar. O principal erro que Israel cometeu é o erro que muitos de nós cometemos também. É de não andar segundo ou debaixo do propósito de Deus. Muitas vezes nós seguimos o propósito do nosso coração. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas. E aí nós somos enganados e entramos numa decadência terrível. A decadência espiritual, a decadência emocional, financeira, familiar. Por quê? Porque não queremos nos colocar debaixo do propósito de Deus. Aqui a Bíblia fala que Deus disse: vocês vão me dar ouvidos para que eu seja o seu Deus. E vocês sejam o meu povo. Vocês vão andar nos meus caminhos, no caminho que eu mandar, para que vocês continuem tendo sucesso, para que você vá bem, para que você conquiste, para que você tenha vitória. Mas eles não fizeram assim. A Bíblia Sagrada diz que eles não ouviram e nem se inclinaram àquilo que Deus tinha falado com eles. Mas eles andaram nos próprios conselhos e, segundo a Bíblia, no propósito do seu coração malvado. E andaram para trás e não para frente. Quando a pessoa não está caminhando, levando a vida dela debaixo do propósito de Deus, ela só anda para trás, não vai para frente. É por isso que tem muita gente que está na igreja há muito tempo,
mas a vida dela não vai para frente, porque não está caminhando debaixo do propósito de Deus. Não vai para frente. Ela tenta levar no braço da carne, ela tenta levar do lado humano e as coisas não acontecem para ela. E nem vai acontecer. A menos que você deixe as suas vaidades de lado, a menos que você deixe aquilo que não é de Deus e comece a se submeter a Ele. Deus, eu vou caminhar debaixo do teu propósito. A palavra de Deus diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não há resistência se não houver sujeição. A sujeição é estarmos debaixo do propósito de Deus. Nós só conseguiremos resistir às tentações, às adversidades da vida, se nós nos sujeitarmos ao Senhor, se nós nos colocarmos debaixo do propósito dEle. A verdadeira sujeição é viver uma vida debaixo do propósito divino. E aí então nós teremos a condição de resistir ao diabo e ele fugir de nós. O próprio Senhor Jesus, ele é o exemplo disso. Lá no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 1, a palavra de Deus diz assim, vamos lá, Lucas capítulo 4, versículo 1. Evangelho de Lucas capítulo 4, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E, terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe, no momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Porquanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor, teu Deus, e só a Ele servirás. E levou também a Jerusalém, e pô-lo sobre um pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandarás os seus anjos acerca de ti, que te guarde, e que te sustente nas mãos, para que nunca tropece o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito estás, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por um tempo. Diga amém. Esse texto do Evangelho de Lucas narra a tentação de Jesus. Essa narrativa ela é contada também por Mateus, no capítulo 4, mas o Lucas ele é mais detalhista quando ele escreve o Evangelho de Lucas a respeito da tentação de Jesus. Que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto e lá ele foi tentado 3 vezes por Satanás, pelo diabo. Mas o que eu quero que você preste bastante atenção é o que está registrado no versículo 1. Aqui está a virada de chave.
A Bíblia diz, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito, para onde? Para o deserto. Aí você pode dizer assim, mas ele foi levado pelo Espírito, que Espírito é esse? O Espírito Santo. A palavra aqui, Espírito, está em letra maiúscula, referindo-se ao Espírito Santo. Na revista atualizada, ela diz assim, foi guiado pelo Espírito no deserto. A palavra guiado aqui no dicionário Strong, que é no original, ele diz assim, conduzir segurando com a mão. Ou seja, o Senhor Deus pegou o Senhor Jesus com a mão e o conduziu pelo deserto, através da pessoa do Espírito Santo. O que tem isso a ver de caminhar debaixo do propósito de Deus? Quem é que levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Se foi o Espírito Santo, significa que Jesus estava debaixo do propósito de Deus. O Espírito de Deus o tomou pelas mãos, o guiou pela mão pelo deserto. Ali o diabo tentou de tudo, mas ele não conseguiu, porque Jesus estava debaixo do propósito de Deus. Todas as investidas que ele tentou, não teve sucesso. O diabo vai investir, ele é o tentador. Todos os dias, em todo o tempo, ele está buscando uma forma e uma maneira de nos tentar, de nos tirar de Deus, de nos afastar da presença do Senhor. Mas quando nós estamos debaixo do propósito de Deus, todas as suas investidas e as suas tentativas, elas não terão sucesso por estarmos caminhando debaixo do propósito de Deus. Foi o Espírito. Não vá para uma situação se Deus não está te colocando lá. Não entre. Não siga o propósito do seu coração. Siga o propósito de Deus, o propósito do Espírito Santo. Jesus não estava no deserto porque ele quis. Ele foi levado. Ele não buscou a tentação. Ele foi levado pelo Espírito Santo lá para o deserto. E lá ele foi tentado. Quando é Deus que leva, pessoal, Deus guarda, Deus protege, porque é propósito dele. Porque é propósito dele. Jesus estava debaixo desse propósito. Não importa quem é você, debaixo do propósito de Deus, tudo aquilo que o diabo tentar contra você, não vai dar certo, irmão. Não vai prosperar ferramenta alguma de Satanás sobre a sua vida quando você está debaixo desse propósito. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para mostrar para mim e para você, na pessoa de Jesus, que quando você também se coloca debaixo do querer de Deus, debaixo do propósito de Deus, você tem proteção. Você está debaixo do raio de proteção divino. O inimigo não tem acesso, o inimigo não pode trazer destruição e nem tocar na sua vida, porque você está debaixo de um propósito maior, que é o propósito de Deus, que rege todas as coisas, que tem o controle de tudo nas mãos. O problema da humanidade é que eles querem viver de acordo com o seu querer, de acordo com a sua vontade. As pessoas não, os filhos não querem saber de obedecer os pais não querem saber de obedecerem a Deus, as famílias não querem saber de fazer a vontade de Deus e acabam seguindo o próprio coração, e a gente vê gente sendo ceifada cedo deste mundo, irmãos, porque não obedece a Deus, porque não obedece ao Senhor, porque não está debaixo de um propósito divino. Eu posso aqui ficar horas e horas falando de coisas que estão relacionadas ao propósito de Deus. Paulo, escrevendo à igreja, disse: maridos, vocês devem amar as esposas como Cristo amou e por elas se entregou. Mulheres, vocês devem respeitar o marido e dar honra ao marido. Isso é o quê? Propósito de Deus.
A mulher que dá honra ao marido, o marido que verdadeiramente ele ama a sua esposa e se entrega por ela, está debaixo do propósito, é o casamento debaixo do propósito de Deus. O diabo pode tentar de tudo, aquele casamento não vai ser destruído, aquele casamento não vai acabar, porque está debaixo do propósito, há um respeito entre marido e mulher. Mas eu posso falar de diversas partes, financeiramente, a parte do dízimo. Se você é dizimista fiel, mas não é aquele que dá com dó, mas é aquele que dá com amor, com singeleza de coração, com generosidade, você está debaixo do propósito. O diabo vai tentar de tudo tocar nas suas finanças, mas não vai conseguir, porque é propósito de Deus. Você está debaixo do propósito. Se você está consagrando a sua vida ao Senhor, você está debaixo do propósito. E debaixo do propósito o diabo não tem êxito, ele não tem sucesso. Se ele está tendo sucesso na sua vida, em alguma área da sua vida, é porque você não se colocou debaixo do propósito do Senhor. Ah, mas eu não tenho sorte no amor, todos os meus relacionamentos não dão certo. Traga tudo para debaixo do propósito de Deus. Deus vai tirar gente ruim do teu caminho, vai colocar gente boa. Deus vai tirar essas trincheiras do seu caminho, esse lixo. Porque quando você não está debaixo do propósito de Deus, você atrai só lixo. Só gente ruim, só gente que não presta. Você atrai para o seu caminho. Você começa a se relacionar só com gente ruim. E gente ruim tem bastante, pessoal. E aí o que acontece? Você destrói sua vida com isso. Vem para debaixo do propósito de Deus. E você vai ver como você vai se dar bem. Aquele povo, a Bíblia diz que eles estavam andando para trás e não para frente. Porque não estava debaixo do propósito. Quem sabe você tem perguntado a Deus, Deus, por que acontece isso comigo? Por que as coisas não dão certo para mim? Por que eu não prospero? Por que o meu casamento vive em crise? Porque está só debaixo do seu querer, não está debaixo do propósito. Você não trouxe o seu casamento a debaixo do propósito de Deus. Você não trouxe o seu relacionamento para debaixo do propósito de Deus. E aí só vai andar para trás. É igual caranguejo, né? Só anda para trás, só para trás, só para trás. Porque não está debaixo do propósito. Era propósito do Senhor. Levar Jesus para o deserto. Ele foi guiado pela mão do Espírito Santo. Aconteceu de tudo lá. O diabo fez de tudo. Não conseguiu. Não conseguiu nada. Muito pelo contrário. Satanás saiu frustrado. Irmão, que assim seja com a igreja de Jesus. Que a igreja de Jesus frustre todas as investidas e as tentações do diabo. Que elas sejam frustradas em nome de Jesus sobre a sua vida. Nós vamos para mais um texto. Evangelho de Lucas. Esse texto eu citei, inclusive foi na segunda-feira dos 3 dias de poder. Continuando o Evangelho de Lucas, capítulo 9 agora, do versículo 1 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo 9, do versículo 1 em diante. Esse texto fala a respeito da missão dos 12, onde Jesus envia os 12 apóstolos, discípulos de Jesus, que saem pregando o Evangelho de Cristo. E Jesus dá algumas recomendações, dizendo assim: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestes. E em qualquer casa que entrardes, ficai ali, e de lá sairei.
E se qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E, saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho, fazendo curas por toda a parte. Diga graças a Deus. Veja que interessante que quando Jesus chama os 12 discípulos dele, Jesus dá poder, dá virtude para eles sobre os demônios, para eles orarem e curarem os enfermos com essa virtude, com esse poder. E Jesus envia eles para pregar o evangelho do reino. É o evangelho do reino, irmãos, que faz efeito na vida das pessoas. E a Bíblia diz, olha, vocês vão, mas vocês não vão levar pelo caminho os bordões, vocês não vão levar alforje, vocês não vão levar pão, nem dinheiro, vocês não vão levar nem 2 vestes. Olha que coisa interessante, Deus estava provando o coração daqueles homens para ver se eles estavam fazendo realmente a obra de Deus por amor, se tinha algum interesse. Vocês não vão levar nada, não leva bordão, vocês não vão levar alforje, vocês não vão levar dinheiro, vocês não vão levar vestes, só vão levar uma, não vão levar 2 vestes. Vocês vão pregar o evangelho. Com certeza no coração de alguns deve ter passado assim. E nós vamos viver como? Não vamos levar dinheiro, não vamos levar nem 2 vestes, nem bordões, nem alforje. Como é que a gente vai viver? O que vai ser de nós nessa missão? Essa missão está frustrada. Nunca uma missão de Deus é frustrada. Se nós estivermos engajados nela, de todo o coração, ela vai ser um sucesso. Pode ter certeza disso. Mas às vezes, irmãos, nós olhamos a dificuldade e dissemos, isso aqui não é para nós. Isso aqui não tem jeito, ele está maluco. A gente vai fazer essa obra, a gente não vai levar nem roupa, só a roupa do corpo. Então vai levar dinheiro? Pensei que pelo menos fosse dar o dinheiro para a viagem. Pensei que pelo menos o alforje tinha aqui alguma coisa para a gente nos abastecer, nos ajudar no decorrer dessa missão. E não tem nada. Irmão, mas olha o que aconteceu mais à frente. Lá no capítulo, agora no livro de Lucas, mesmo livro de Lucas, capítulo 22. Olha lá, no capítulo 22 agora, versículo 35. Lucas 22, 35. Aí eles foram, irmãos, não levaram bordão, não levaram alforje, não levaram dinheiro, não levaram 2 túnicas. Eles foram, pregaram o evangelho, curaram os enfermos, libertaram as pessoas. Aí Jesus encontra com ele, diz para eles assim, e disse-lhes, quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Jesus perguntando para eles. E eles responderam, nada. Eu gosto muito da tradução da Revista Atualizada, que diz assim, ó. A seguir Jesus lhes perguntou, quando vos mandei sem bolsa, sem alforjes e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Olha só, quando eu mandei vocês foram. Não tinha bordão, não tinha sandália, não tinha alforje, não tinha dinheiro, não tinha nada. Faltou alguma coisa? E eles disseram, nada, não faltou nada. Por que não faltou? Porque eles estavam debaixo do propósito de Deus. Quando você estiver debaixo do propósito de Deus, não vai faltar, irmão. Não vai faltar nada. Não vai faltar amor, não vai faltar paz, não vai faltar recurso,
Porque o Senhor Deus vai trazer provisão. O Senhor Deus vai abençoar. Mas se você caminha segundo o povo de Israel, segundo o propósito do seu coração, não tem como. E aí você fica frustrado, não dá certo, a coisa não está funcionando para mim. É o problema, irmão. Está aqui. Porventura, alguma coisa faltou? Faltou-vos alguma coisa? Nada, disseram eles. Oh, glória a Deus. Esse é o nosso Deus, irmão. Caminha debaixo do propósito de Deus que não vai faltar. Faça a coisa, não minta, não engane. Seja verdadeiro, seja transparente com as pessoas. Um relacionamento conjugal levado debaixo da mentira, do ciúme, sem transparência, não está debaixo do propósito de Deus. É por isso que muitas vezes falta tanta coisa dentro de casa, no relacionamento. Não faça nada disso, anda no propósito. Anda debaixo do propósito, Deus não vai deixar faltar, irmão. Deus não vai deixar faltar. Porventura vos faltou alguma coisa? Jesus agora faz a pergunta, depois de eles terem sido enviados, depois de eles saírem pregando, aí Jesus chama, ó, lembra? Jesus estava trazendo a memória deles. Lembra que eu mandei vocês saírem sem bolsa, sem nada, sem dinheiro? Vocês foram, não foram? Ele deve, aqui mostra resumidamente. Ele deve ter dito, sim senhor, nós fomos, nós pregamos, curamos os enfermos, expulsamos demônios, entramos em casas que as pessoas nos receberam e ali oramos por elas, outras não receberam, nós fizemos o que o Senhor mandou, enfim, nós fizemos tudo de acordo com o que o Senhor disse. E Jesus disse, faltou alguma coisa? Nada, disseram eles. Não vai faltar. Não vai. Caminhe debaixo do propósito de Deus, que não vai faltar nada. Deus vai abastecer você. E esse não faltar nada aqui não está apenas relacionado a bens materiais, a finanças, a dinheiro. Também, mas não é só isso. Não vai faltar paz no seu coração, não vai faltar segurança, fé. Não vai faltar força para superar as adversidades. Porque você estará caminhando debaixo do propósito de Deus. Eu não estou dizendo que você não vai enfrentar dificuldades, vai. Mas debaixo do propósito de Deus, não vai faltar nada para você. Deus vai te guardar. Lembra do que o salmista Davi diz do Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Presença de Deus no vale. Se você está no propósito, pode passar no vale, mas o Deus te guarda, Deus te protege. É preciso, irmãos, a gente tomar uma decisão. Eu falei aqui domingo passado, no culto da noite, que é muito fácil o cidadão dizer que é macho mesmo, colocar uma arma na cintura e dizer, eu sou macho. Essa é a coisa mais fácil que tem. Mas para mim, o homem de verdade, a mulher de verdade, é aquela que diz assim, eu vou mudar. E muda mesmo. É a pessoa que é de palavra. Esse é o homem de verdade. É a mulher de verdade. Aquele que promete a Deus mudar e muda mesmo. Esse aí, ó, parabéns. Esse aí no conceito de Deus está lá no topo. E é isso que Deus quer ver na nossa vida. É você ser uma pessoa verdadeiramente positiva, determinada. Coloca no seu coração hoje, eu vou andar debaixo do propósito de Deus. Isso aí é o homem de verdade, é a mulher de verdade. Porque lá fora, quando você se deparar com a mesma situação porca e nojenta que você se deparava antes, você vai dizer, não, eu não me sujeito mais a esta vida. Eu vou viver em novidade de vida pelo Espírito Santo.
Eu vou caminhar debaixo do propósito de Deus. Aí sim, você pode ter certeza que a sua vida vai ser diferente. Alguém pode estar dizendo assim, mas o Senhor disse sobre caminhar debaixo do propósito de Deus. Como eu faço isso? A resposta simples e objetiva, eu quero responder para você, segundo o capítulo e versículos que nós lemos no início. Lá em Jeremias capítulo 7, versículos 23 e 24. Vamos voltar lá para o início, onde nós iniciamos. Jeremias capítulo 7, versículo 23 e 24. Quer caminhar debaixo do propósito de Deus? Ele diz aqui: mas isso lhes ordenei dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. A primeira coisa, você quer caminhar debaixo do propósito de Deus? Dê ouvido à voz dele, à voz do Senhor. Se você der ouvido à voz de Deus, você está caminhando debaixo do propósito. É aí que é o segredo. A gente dá ouvido a tanta gente, a tanta coisa, mas a voz de Deus a gente não dá. Ele diz aqui, ó, dai ouvidos à minha voz e eu serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Agora, não é só isso. Ele disse, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Além de nós darmos ouvidos à voz do Senhor, nós temos que andar no caminho, todo o caminho que o Senhor nos mandar. Temos que andar. Andar está sempre em movimento. Está se movimentando sempre no caminho de Deus. É andar em todo o caminho. Não é no caminho do seu coração, não é no caminho da religião, mas é no caminho do Senhor. Então essas duas coisas, ouvir a voz de Deus, andar em todo o caminho que Ele nos mandar. Se eu cumpri-las, eu estarei debaixo do propósito do Senhor. E debaixo do propósito do Senhor, eu vou ter a ação e o mover do Espírito Santo sobre a minha vida. Diga assim seja. Aqui está o segredo. Ele diz aqui, para que vos vá bem. Para que vos vá bem. Você quer ir bem? Você quer ter uma vida abençoada? Faça isso. Esse é o segredo da vitória. Você já leu tantos livros de autoajuda? Agora você precisa da ajuda do alto, irmãos. Que é a ajuda de Deus. Livro de autoajuda é importante, mas não é o suficiente se não tiver a ajuda do alto. A Bíblia não é um livro de autoajuda, a Bíblia é o livro da ajuda do alto. Se eu colocar no coração, eu vou praticar a palavra de Deus, eu vou fazer o que a Bíblia diz, você está buscando a ajuda do alto. É essa que a gente precisa para mudar. É essa que a gente precisa para viver uma vida abençoada. Aí no versículo 24, ele fala do erro daquele povo. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos. E olha só, no propósito do seu coração malvado. Está vendo? Eles preferiram andar segundo os próprios conselhos e segundo o propósito do coração malvado deles.
Isso trouxe uma colheita. Isso trouxe uma consequência. Qual foi a colheita e a consequência disso? E andaram para trás e não para frente. A consequência de não vivermos uma vida debaixo do propósito de Deus é andar para trás e não para frente. E as coisas não funcionarem. Essa é a consequência de tudo. Então hoje, tome essa decisão. Se decida, eu vou andar no propósito de Deus, ouvindo a voz dEle. Eu vou andar em todo o caminho que Ele disser. Eu não vou fazer segundo o propósito do meu coração. E nem vou fazer segundo os meus próprios conselhos. Eu vou fazer segundo o que Deus diz. E Deus vai lhe abençoar. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos agora. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por cada palavra que o Senhor falou conosco nesta manhã, Pai. O Senhor nos mostrou nesta manhã acerca da importância de andarmos debaixo do teu propósito. Pai, quando Jesus enviou os seus 12 discípulos, o Senhor disse para eles: vocês não vão levar bordões, alforjes, não vão levar 2 túnicas e nem dinheiro. Pai, eles foram. Mas à frente o próprio Senhor Jesus disse: quando eu vos mandei, vos faltou alguma coisa? E eles disseram: nada, Senhor, nada nos faltou. Ó Pai, porque eles estavam debaixo do propósito. Meu Deus, quando nós vivermos essa vida debaixo desse propósito, não vai faltar. Deus, que possamos hoje tomar essa decisão de verdadeiramente caminharmos debaixo do propósito do Senhor. Nos ajude a dizer não quando tivermos que dizer não. Nos ajude a dizer sim quando tivermos que dizer sim. Como Jesus disse, que é sim, sim, não, não. Passou disso é do maligno. Pai, nos fortaleça, nos faz mais firmes e fiéis ao teu propósito. E nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.